Lucas 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. Indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Grande Deus, eterno Pai, ministra aos nossos corações, ó Deus, Espírito Santo do Senhor, que seja unicamente a Tua voz, em o nome de Jesus. Que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, ó Deus, na ministração da Tua própria palavra. Senhor, honre a Tua própria palavra, Deus. Não é por nós, mas é pelo Senhor. O Senhor que é o centro da vida, o centro de todas as coisas. Que essa mensagem, ó Deus, venha girar em torno daquele que era, que é e sempre será. O Salvador, aquele que é o Cordeiro, aquele que está vivo, está sentado à direita de Deus Pai. Em o nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Bom, esse texto é uma referência a uma das passagens que se refere à ceia do Senhor. E a ceia é algo espiritual, não somente espiritual, mas é algo sagrado para nós, para as nossas vidas, algo que nos foi deixado. Portanto, é importante que você entenda corretamente os princípios da ceia, os valores da ceia. Entender a ceia de forma errada pode ser um problema para a sua vida no sentido espiritual. Isso nós aprendemos quando lemos a carta aos Coríntios também, quando Paulo dá as orientações a respeito da reunião dos santos ali, reunião dos cristãos ali, onde eles ceiavam. E ele dizia: às vezes as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Portanto, há um jeito certo de se comportar na ceia do Senhor. Há um jeito certo de se achegar para participar dessa ceia, mas contando com muita graça do Senhor, com muita misericórdia, com muita bondade. É por isso que nós estamos aqui, revestidos da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Então, uma das características principais da ceia é a comunhão. Comunhão com o Pai, comunhão com Deus e comunhão uns para com os outros. Portanto, para que a gente tenha de fato comunhão com a igreja, comunhão uns para com os outros, comunhão com Deus, é importante que você tenha comunhão com seu irmão. A palavra de Deus nos diz que se nós falamos que nós amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo, nós mentimos. Portanto, para sermos verdadeiros diante do Senhor e dizer que nós estamos de fato conectados ao Evangelho de Cristo, a palavra de Deus é de suma importância que nós tenhamos comunhão uns com os outros, que amemos de forma verdadeira uns aos outros. Não é uma melancolia, mas coisas que são transmitidas com verdade, coisas que são transmitidas com honestidade. Quando a gente vê os fundamentos da igreja em Atos capítulo 2, a igreja primitiva, a gente percebe algumas coisas ali que são explícitas: comunhão, partir do pão e oração, e a sã doutrina. A sã doutrina, ela deve ser transmitida, né? A igreja, os pais devem transmitir aos filhos, e assim por diante, de geração em geração, deve ser transmitida a sã doutrina, o ensino da palavra do Senhor. A comunhão, ela vai refletir o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com a igreja. É aquilo que nós sabemos como teoria, como ensino que nós recebemos de Jesus, recebemos dos apóstolos que receberam de Jesus,
e nós estamos colocando esses ensinamentos em prática na nossa vida. Nós trazemos para dentro do nosso coração, para dentro do nosso ambiente. Então, comunhão, oração e ensino são fundamentos da igreja, fundamentos que a palavra de Deus nos traz como verdades e que são extremamente importantes para a nossa vida. Então, a ceia traz esse significado de relacionamento com Deus, esse significado de relacionamento com as pessoas, esse significado dessa ligação. Nós estamos interligados pelo sacrifício de Jesus, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Portanto, entender o princípio, entender o propósito, entender os valores da ceia, entender esses fundamentos, entender a sã doutrina, entender a oração, entender a comunhão que está presente em toda reunião de ceia, em todo encontro que nós nos reunimos para celebrar o sacrifício que Jesus fez por nós. E é interessante quando Jesus ele ora pelos discípulos, e até mesmo antes da ceia, ou no momento da ceia, quando ele dá graças ao Pai, ele está sempre fazendo essa referência ao Pai, sempre dando graças ao Pai por aquele pão onde eles podem repartir. Então a comunhão traz esse compartilhar, traz esse repartir. Agora é interessante observar que nós não repartimos geralmente na ceia o que é nosso. Nós compartilhamos daquilo que Deus nos deu. Quando nós pensamos que a gente vem à igreja para dar aquilo que nós temos um pensamento equivocado. Nós estamos aqui para compartilhar aquilo que foi dado por Deus para as nossas vidas. Porque um equívoco que pode acontecer no nosso coração, na nossa mente é, se eu estou dando o que é meu, isso pode se tornar um ato egoísta. Eu estou indo lá para oferecer o que eu tenho, eu estou indo lá para dar o que eu tenho, eu estou indo lá para colocar os meus recursos. Mas quando a gente pensa na comunhão, no ensino, na oração, na verdadeira igreja, nos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, eles compreendem que tudo que eles compartilham, de tudo que eles participam, foi dado por Deus. Então nós não estamos aqui doando algo ao Senhor, nós estamos aqui participando daquilo que nós recebemos das mãos de Deus. Amém? Esses dias aqui do texto ao qual nós lemos, Lucas 22, versículo 7 até o versículo 13, eram dias aí, próximos dias da festa, e as festas judaicas são muito importantes. Uma das mais importantes delas é a festa da Páscoa, que significa a libertação do povo lá no Egito, e que em Jesus é a nossa libertação de uma vida de pecado. Nós fomos libertos pela graça do Senhor. Mas em Jerusalém se juntava muitos judeus que iam oferecer os seus sacrifícios. O Império Romano ficava preocupado com esses ajuntamentos, com essas reuniões, com medo de subverter o poder do Império Romano, porque eles tinham o domínio naqueles dias. Talvez seja por isso que Jesus faz aqui uma Páscoa privada, particular, com os discípulos. Vai, prepare um lugar só para nós. Eu quero passar alguns ensinamentos para vocês. Eu quero falar ao coração de vocês. Eu quero repartir o pão com vocês. Eu quero dar graças ao Pai junto com vocês. Então Jesus dá a orientação aos discípulos, aqui Pedro e João, para preparar a ceia. E tem uma canção que eu gosto, uma ministração, na verdade, que eu gosto de ouvir, que o título é Eu Não Trouxe Nada para a Mesa, se não me engano. Pelo menos a letra diz isso. Apenas uma fome e uma sede. Ela é bem simples, mas eu gosto, porque a gente vem à mesa de Jesus. A gente vem à mesa do Cordeiro sem trazer nada que nos faça merecer aquilo que Jesus nos ofereceu. Então a gente senta na ceia, a gente senta na mesa com Jesus sem nenhum merecimento. Tudo vem pela graça e pela misericórdia do Senhor. E assim os discípulos vão cumprir aquilo que Jesus havia ordenado. Eles saem desse ambiente e vai preparar a ceia.
Então, interessante aqui no versículo de número 9, que nos diz assim: eles lhes perguntaram, onde queres que a preparemos? Olha que interessante, porque como nós ouvimos aqui até mesmo no testemunho, né, quando Jesus nos manda fazer algo, às vezes pode acontecer da gente duvidar, ou às vezes a gente não faz a pergunta que os discípulos fizeram aqui, porque a pergunta que eles fizeram aqui é: onde nós vamos preparar a ceia do Senhor? E às vezes a gente pergunta assim para Jesus: por que eu tenho que preparar a ceia para todos? Ou às vezes a gente pergunta assim: para que preparar a ceia? Ou às vezes a gente pergunta assim: como eu vou preparar a ceia? Ou às vezes a gente pergunta assim: com que recurso eu vou preparar a ceia? Mas o que os discípulos perguntam aqui é: onde? Jesus ordena, Jesus dá a palavra e eles diz onde é que nós vamos lá e vamos fazer. Não há um questionamento dos discípulos a respeito desse momento: por quê, quando, que hora, onde estão os recursos. Eles apenas perguntam para Deus, para Jesus, dizendo onde está, onde é que nós vamos lá preparar esse momento da ceia. Isso é muito importante para a gente refletir e para a gente trazer para o nosso coração. Quando a palavra de Deus vem para as nossas vidas, para o nosso coração, nos direcionando, nos dando uma ordem para fazer algo, para realizar algo, a única pergunta que nós deveríamos fazer ao Senhor é: onde o Senhor quer que eu faça? E não por que tem que ser eu que tenho que fazer. Ou para que fazer isso? Ou com que recurso eu vou fazer? Se a gente disser para o Senhor: Senhor, onde é que o Senhor quer que eu faça? E a gente sair pela fé a fazer aquilo que Jesus nos ordenou a fazer, a nossa vida, ela vai ser, e vida espiritual, ela vai ser próspera. Nós vamos ter experiências marcantes, como os discípulos tiveram aqui, porque eles estão firmados na rocha. Onde nós firmamos a nossa obediência? Onde nós firmamos a nossa vida? Jesus, onde é que nós devemos fazer? Porque nós devemos firmar a nossa vida na rocha, que é Cristo Jesus. Os sábios fazem isso, nos diz a palavra do Senhor. Enquanto os tolos, eles firmam a vida em qualquer outra coisa. E ao observar Jesus ensinando os discípulos, e ao observar Jesus orando pelos discípulos, Jesus não diz assim: Pai, faça dos discípulos todos ricos, faça dos discípulos famosos, faça dos discípulos homens reconhecidos diante da sociedade. Quando Jesus vai orar pelos discípulos, para os discípulos, ele ora: Pai, onde eu estiver, que eles estejam também. Essa é a oração de Jesus. Jesus não ora para que eles tenham fama, para que eles tenham sucesso. Jesus não olha para os nossos filhos e diz ao Pai: Pai, façam dos filhos dos meus servos como se fosse o Felipe Neto. Jesus nunca vai fazer isso. Quando Jesus olha para os nossos filhos, quando Jesus olha para a nossa família, Jesus diz: Pai, onde eu estiver, que eles estejam também. Essa é a palavra de Jesus, por isso que eles apenas perguntam para Jesus onde é que nós vamos fazer, e nós vamos lá e vamos preparar tudo aquilo que o Senhor tem mandado. E o versículo de número 10 vai nos dizer: então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. Essa água, ela pode simbolizar uma purificação na nossa vida. A palavra de Deus usa bastante esse simbolismo, né? E a gente pode aplicar aos nossos corações aqui nessa noite a respeito dessa água que serve para lavar, serve para purificar. O Evangelho de João, capítulo 15, diz: vós já estáis limpos pela palavra. E quando nós aplicamos dessa forma, que essa água pode significar a palavra de Deus que nos purifica, então nós devemos ser revestidos, lavados, purificados com a palavra de Deus. O único problema com a palavra de Deus é quando nós a tentamos
distorcer a palavra de Deus para que ela cumpra os desejos do nosso coração. Mas quando a gente vem à palavra de Deus, ou a gente recebe a palavra de Deus, apenas como uma palavra que vai nos purificar, que vai nos colocar no propósito de Deus, que vai nos colocar nos planos do Senhor, uma palavra que vai nos santificar, como nos diz no Evangelho de João, a palavra de Deus que santifica as nossas vidas. Quando nós não tentamos trazer a palavra ao nosso favor, ao favor dos nossos desejos, não tentamos levar a palavra de Deus onde a gente vai, mas a gente quer ir onde a palavra de Deus quer nos levar, onde ela quer nos conduzir, onde ela quer fazer o caminho para que nós coloquemos os nossos pés pela fé e andemos pela fé em Cristo Jesus. Então, quando recebemos a palavra de Deus dessa forma e vivemos nela, por ela e orientado por ela, uma bússola para a nossa vida espiritual, os nossos dias são diferentes. Nós damos muito mais frutos na presença do Senhor. Quando nós somos orientados pela própria Bíblia e pela própria palavra de Deus. A palavra é para quê? A palavra é para orientar os nossos corações. Jesus disse: vá em tal lugar, vocês vão encontrar um homem carregando uma jarra, uma botija d'água. E lá vocês conversam com ele, vocês perguntam para ele onde é o lugar que está sendo preparado, que foi reservado para que a gente celebrasse a ceia, para que a gente celebrasse a Páscoa, para que a gente ali partilhasse o pão e pudesse ter esse momento tão particular com Deus. Então essa palavra foi uma palavra de orientação, uma palavra que seria ao final do dia uma palavra de ensino, o que seria no final do dia uma palavra de purificação na vida deles, a qual ia gerar neles mais fé. E por que ia gerar neles mais fé? Porque tudo quanto Jesus disse aconteceu exatamente como Jesus disse. Toda a palavra do Senhor e toda a orientação do Senhor aqui aconteceu exatamente como Jesus havia dito a eles. É interessante porque quando a gente pensa em obedecer a palavra e quando a gente pergunta a Deus onde, Jesus sempre intercede pelas nossas vidas para que onde eu estou, eles também estejam. Então o melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. É no centro dos propósitos do Senhor. É onde nós vamos ser bem-sucedidos. É quando nós estamos sendo orientados, estamos no centro dessa palavra, e essa palavra está conduzindo o nosso coração, e Jesus se tornou o centro da nossa vida, o centro da igreja, o centro da vida, o centro de tudo aquilo que nós fazemos para glorificar o nome santo de Jesus. Uma vez orientados dessa forma, e com essa disposição no nosso coração, nós vamos seguindo a orientação de Jesus para sermos bem-sucedidos na nossa vida espiritual. Amém? Então, não é onde eu quero ir. Jesus, onde o Senhor quer que eu vá? Não é o que eu quero fazer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. Não é o que eu vim receber, Senhor, o que o Senhor quer que eu entregue, que eu já tenha recebido do Senhor. O que o Senhor quer que eu abra, o que o Senhor quer que eu realize. Então, quando nós entendemos o princípio e o valor da ceia, Senhor, eu entendi que a ceia não é tomar um cálice, comer um pedacinho de pão em memória simplesmente do Senhor, mas essa memória ela deve trazer algo vivo, que é comunhão. Então, quando eu venho à casa do Senhor e à presença do Senhor, não é simplesmente para que o Senhor cumpra os desejos do meu coração, mas é para que eu cumpra a tua vontade, assim como o Senhor fez como Salvador do mundo. Assim como o Senhor foi obediente ao Pai, eu quero também ser obediente ao Pai, para que eu também seja bem-sucedido, porque Jesus foi bem-sucedido no seu ministério. Jesus foi bem-sucedido na sua vida. Jesus foi bem-sucedido como filho. Jesus foi bem-sucedido em toda a sua trajetória. Nós olhamos para Jesus e temos em Jesus o exemplo a seguir, o exemplo de servo, o exemplo de coração,
o exemplo de simplicidade, o exemplo de poder, de autoridade pela palavra de Deus, pois ele dizia, vai, faça dessa forma, e tudo acontecia conforme Jesus havia dito. Então não há por que duvidar da palavra de Deus. Não há o porquê duvidar daquilo que o Senhor tem a fazer. Ainda o versículo de número 10 que nós lemos, ao entrardes na cidade encontrareis um homem com um cântaro d'água, segui-o até a casa que ele entrar. A única coisa que Jesus estava dizendo, vocês vão encontrar o homem, segue esse homem. Ele vai levar vocês até o lugar onde será preparado toda a ceia. Vai levar vocês a um lugar onde todas as coisas estão prontas, vocês vão ter que apenas organizar a ceia. Quando vocês chegarem lá, tudo estará pronto, tudo estará feito. Veja que interessante, porque às vezes perguntamos ao Senhor como, com que recurso, ou que de forma nós faremos, mas quando eles se dispuseram a ir fazer o que Jesus mandou, onde eles chegaram, eles foram, encontraram esse homem, seguiram esse homem até a casa. Quando chegou na casa, já havia sido tudo construído, estava tudo pronto. Havia um espaço grande onde eles iam sentar à mesa, reunidos ali com Jesus e ceiar, participar ali da ceia junto com Jesus. E a gente pensa que nós temos que construir algo para que as coisas aconteçam. Que nós temos que fazer algo para que as coisas aconteçam. Que nós temos que construir com nosso próprio entendimento, força e recurso, mas não, tudo estava preparado. Jesus diz, vá atrás desse homem, siga esse homem, fale com ele, ele vai mostrar tudo a vocês, e vocês vão simplesmente organizar a ceia, vocês vão simplesmente preparar a ceia em um lugar que está pronto. Todo o recurso estava pronto, a casa desse discípulo que estava carregando água, foi oferecido a Jesus para que Jesus pudesse cear com os discípulos, então tudo estava pronto, não precisou ser construído nada, apenas celebrar a ceia, sentar à mesa com Jesus, partir do pão com Jesus e celebrar com Jesus, ouvindo as tuas palavras verdadeiras, palavras de vida eterna. E às vezes nós não entendemos isso, que tudo está feito. Que todas as coisas já foram feitas, estão prontas, a única coisa que a gente precisa dizer, Jesus, é onde que o Senhor quer que seja feito, onde o Senhor quer que seja organizado. A única coisa que a gente precisa entender é chegar no reino de Deus e apenas fazer o trabalho do reino de Deus, porque o reino de Deus já está postos, o reino de Deus já está construído. O reino de Deus já está pronto. Quando Jesus veio, ele disse, chegou o reino de Deus. Então nós não estamos a construir o reino de Deus. Tudo está feito pelo Cordeiro de Deus. A única coisa que nós precisamos é dizer, Jesus, onde o Senhor quer que eu faça? A única coisa que nós precisamos na presença de Deus é dizer o que trabalho que o Senhor quer que eu realize. Qual é o trabalho que o Senhor me deu? Qual é o ministério que o Senhor me deu? Porque tudo está feito, eu preciso apenas fazer o trabalho do meu ministério. E as demais coisas, todas já foram feitas por Cristo Jesus. E às vezes nós chegamos num culto como esse, e nós temos a impressão de que essa reunião aqui é a coisa mais importante da caminhada cristã. Nós não nos reunimos aqui para nos tornarmos cristãos verdadeiros. Não. Nós somos cristãos verdadeiros, nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor, e ao sair daqui saímos como discípulos para proclamar aquele que vive. Nós reunimos aqui para cultuar a Deus. Esse encontro aqui não é o que vai nos tornar totalmente cristãos, não, nós já somos cristãos, e a gente vem a este lugar, cultua a Deus, e saímos daqui para ser igreja. E às vezes a gente tem a impressão de que ser igreja é a gente vir aqui no domingo, e a gente se encontra aqui no domingo, e a gente tem a impressão que nós estamos sendo igreja, porque nós viemos aqui.
Não, nós somos igreja a semana inteira, nós nos encontramos aqui para celebrar a ceia com o Senhor Jesus, nos encontramos aqui para celebrar comunhão com os irmãos, e por um momento muito rápido, por um tempo muito curto, mas ao sair daqui nós saímos como igreja de Cristo. Onde é o trabalho? Jesus, diga onde é o trabalho, que eu irei e farei o trabalho ao qual o Senhor tem me pedido para fazer. Me diz onde é, porque eu vou sair daqui no domingo e vou sair daqui depois dessa ceia para ser igreja fora dessas paredes, para o encontro talvez de quem precise de um necessitado, para falar do amor do Senhor, do perdão do Senhor, da cura que o Senhor traz. Então a gente se encontra aqui, mas a gente sai daqui para ser a igreja verdadeira, que adora em espírito e adora em verdade aquele que vive para todo sempre. Quando nós não entendemos o significado da ceia, ou até mesmo o significado do que é ser igreja, isso pode trazer grandes prejuízos para a nossa vida espiritual. Então, ser igreja nós somos o tempo todo, e principalmente quando nós saímos daqui. Se o ministério de louvor achar que o mais importante do culto é a afinação deles, eles estão totalmente perdidos. Se eu vier aqui ministrar a palavra do Senhor e achar que o mais importante é a forma com que eu vou falar com vocês, eu estarei totalmente perdido. O mais importante é se eu estou em obediência a Cristo. O mais importante é se eu estou participando dessa ceia no sentido, no aspecto espiritual, se de fato eu estou tendo comunhão com Deus. Se o ministério de louvor vem, faz o ensaio, é necessário, mas se eles acharem que essa é a parte mais importante, nós não vamos ser tocados pelo ministério. O Espírito Santo de Deus não vai fluir por eles, mas se eles entenderem que o mais importante é a comunhão com Deus, o participar com o Pai, o participar com os irmãos, e assim eles acertarem a parte técnica do louvor, quando eles subirem aqui com uma vida com Deus, nós vamos ser atingidos por esse poder de Deus. Nós vamos ser afetados por esse poder que cura, afetados por esse poder que ministra no nosso coração e sara as nossas feridas. Quando a gente entender que a parte mais importante não é vir aqui no domingo, mas a parte mais importante é quando nós temos comunhão com o Pai. E aqui nós refletimos essa comunhão com Deus. Quando nós convivemos com o nosso irmão. Quando a gente entender que o mais importante é a nossa intimidade com Deus. Isso aqui vai ter um grande significado para nós. Deus vai fluir neste lugar. O poder do Senhor vai descer neste lugar. Vidas vão ser curadas, vidas vão ser salvas. Pessoas vão ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque eu disse para Jesus, Jesus me diz onde é que eu vou lá e vou fazer em obediência ao Senhor. Onde é, Jesus, o trabalho que eu quero fazer, o trabalho do reino? Porque para mim, eu entendi, o mais importante é estar com Jesus. Mais importante que a nossa liturgia, mais importante do que a afinação do louvor, mais importante do que a forma com que eu prego, mais importante do que a homilética, é mais importante do que pregar um sermão de 3 pontos. A presença de Deus, o poder de Deus operando no lugar, é o mais importante desse momento de culto, a qual nós prestamos aqui ao Senhor. E quando continuamos a ler a palavra do Senhor, ele vai nos dizer no versículo 11, dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Versículo 12, ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado, ali fazei os preparativos da ceia. Veja que interessante, quando os discípulos saíram, eles encontraram o homem carregando a jarra d'água. Que interessante. Olha que desafiador para nós que às vezes temos dificuldade de crer na palavra de Jesus. E na cultura judaica, quem faz o trabalho de buscar água são as mulheres. Lembra de Jesus encontrar a mulher samaritana tirando a água do poço, ele pede água para ela. Então, não somente ali os samaritanos, os judeus, a cultura, a mulher é que buscava água no poço, o homem fazia outros tipos de trabalho.
Qual que era a possibilidade deles saírem e encontrarem um homem carregando uma jarra d'água? A possibilidade era bem menor do que encontrar uma mulher. E Jesus diz para ele, vocês vão encontrar, não é uma mulher, vocês vão encontrar um homem carregando uma jarra d'água. E eles saem e de fato eles encontram um homem carregando uma jarra d'água. Que maravilhoso! A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus se cumpre. Será que eles encontraram esse homem? Esse homem mostrou o espaço onde seria celebrada a ceia. E eles chegaram lá nesse espaço e olharam e falaram, está parecido com o que Jesus disse. Está bem semelhante com o que Jesus disse. Aquele homem, de fato, parece ser mesmo um homem. Está tudo parecido com o que Jesus disse. Foi isso que eles encontraram? Não. A palavra de Deus nos diz aqui que eles encontraram exatamente como Jesus disse. Não é parecido, é exatamente como o Senhor havia dito. Exatamente como o Senhor já havia orientado. Você acredita nessa palavra? Você acredita em Cristo? Você acredita que esses discípulos encontraram um homem carregando uma jarra d'água? Você acredita que essa palavra se cumpriu? Você acredita que essa palavra foi verdadeira? Você acredita que aconteceu exatamente como Jesus havia dito? E foi exatamente isso que aconteceu, não foi parecido, não foi próximo, não foi algo semelhante, não foi exatamente como a palavra de Deus havia dito. Exatamente como a palavra do Senhor, como as palavras de Jesus. E você crê nisso? Você crê que as coisas se cumprirão exatamente como está escrito no Evangelho e na Palavra de Deus? Quando você olha para a sua vida, você acredita que as coisas estão acontecendo exatamente como o Senhor predeterminou? Como o Senhor falou ao seu coração? Você olha para o mundo e você lê a Palavra de Deus, você acredita que está se cumprindo exatamente o que está escrito no Evangelho de Jesus? Você acredita que este Evangelho é verdadeiro? Você acredita que as palavras de Jesus são verdadeiras? Você acredita que vai se cumprir à risca exatamente como está escrito? Você crê nessa graça que vem sobre a sua vida quando Jesus diz, vem filho meu, porque eu te lavo com meu sangue. Porque eu te purifico de todo pecado, porque eu te levarei para um lugar, para que onde eu estou estejais vós também, para que onde eu estou estejais vós também. Essa é a oração de Jesus pelos discípulos, essa é a palavra de Jesus para os discípulos, para que onde eu estou estejais vós também, vou vos preparar lugar. Evangelho de João no capítulo 14, e onde é que Jesus prepara este lugar? Jesus prepara este lugar primeiro no nosso coração. Primeiro no nosso interior, é Jesus habitando em nós, é o Espírito Santo de Deus habitando em nós, é o Espírito Santo do Senhor nos enchendo. Você acredita que você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus? Às vezes a gente arruma uma confusão tão grande com a própria palavra do Senhor. Às vezes a gente vive uma ansiedade tão grande, um desespero enorme, sendo que a palavra de Deus já foi dita aos nossos corações. Sendo que Jesus já nos disse tudo como seria, quando seria, de que forma seria. Que Deus envolva o seu coração nessa hora, que Deus te abrace e te leve ao fundamento do Evangelho. Ensino da palavra, vida de oração e comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Sejam cheios de afeto, cheios de carinho. Sejam cheios de atenção para com o seu próximo, porque isso reflete a sua vida com Deus. Isso reflete a sua intimidade com o Senhor.
Entender a ceia errada pode ser entender a ceia fora da comunhão de uns para com os outros. Veja o que nos diz o versículo 13. E indo, tudo encontraram como lhes disseram e prepararam a Páscoa. Tudo encontraram como Jesus havia dito. Como Jesus havia falado. E às vezes a gente vem para um lugar como esse, que a gente coloca as nossas expectativas diante de Deus, diante da palavra, e os nossos desejos do nosso coração diante do Senhor. Não que Deus não realize sonho, nós acabamos de ouvir um testemunho do cuidado de Deus e de um Deus que realiza sonhos. Mas às vezes não é o desejo do meu coração, mas é qual o meu desejo pela palavra. Qual é o meu desejo em cumprir a vontade do Senhor? Jesus, onde é? Simplesmente me mostre onde é, simplesmente fale ao meu coração. Não é o que eu ofereço, mas é o que me foi oferecido pelo sacrifício de Jesus. Não é o que eu trago, mas é o que Jesus trouxe. Não é o que eu quero receber, mas é o entender o significado da ceia do Senhor. Entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Entender o que é participar desse pão, o que é beber esse cálice. Quando os discípulos chegaram, estava tudo pronto, não precisou construir nada. Você crê que não é necessário você construir mais nada, que tudo foi construído pelo Cordeiro? Que você só precisa dizer Jesus onde é e obedecer à voz do Senhor e trabalhar no reino do Senhor? Jesus te dá o privilégio de participar. Você entendeu que antes de você se arrepender dos seus pecados, o perdão já havia sido oferecido? Antes de você pecar, já havia perdão disponível pelo sacrifício de Jesus? Antes de todas as coisas, já havia um cordeiro imolado, sacrificado, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, nos foi oferecido para que tivéssemos acesso ao Pai, tivéssemos acesso ao perdão. E quando nós recebemos esse perdão de Deus, a única coisa que nós podemos retribuir é o perdão aos nossos irmãos. É perdoai-vos uns aos outros. Jamais retenha algo no seu coração. Jamais guarde raízes de amargura no seu coração. Você foi perdoado por Deus para que você possa estender esse perdão. Para que isso não se torne raiz no seu coração, mas você caminha livre, livre do pecado, livre de amarguras. Você caminha em obediência ao Senhor, dizendo: Jesus, onde é Jesus? É isso que nós temos que entender a respeito da ceia do Senhor. Qual é o lugar, Senhor? Qual é o lugar? E tudo faça por gratidão a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Segue aquele homem com a jarra d'água. Só precisaram seguir o homem com a jarra d'água. Era só isso. E tudo estava preparado. Tudo estava preparado. Tudo estava pronto.